Olá, seja muito bem-vindo. Ao meia-noite eu te conto, já tinha esquecido já o nome desse podcast de tanto tempo que ele tá no papel e eu nunca tirei. Eu fiquei procrastinando o máximo que deu. Tanto que eu tive a ideia de começar no inverno, por isso que eu tô com essa paradinha aqui que é quente para um caralho. Eu quis manter essa ideia, agora eu tô suando e tá quente pra porra, tanto que eu deixei aberto atrás. Minha bunda tá à mostra aqui, ó. Já deu meia-noite, então eu vou te contar uma parada. A ideia desse podcast é ser um negócio mais descontraído, leve, para toda a família brasileira. Eu acho que eu vou tirar minha roupa porque tá muito calor. Pro primeiro episódio eu queria alguma coisa que pudesse ser uma introdução, então que pudesse me apresentar como pessoa. E eu acho que não existe nada que possa me definir melhor do que homossexualidade. O homossexualismo me consumiu. O cachorro começou a latir, meu Deus, é muito difícil gravar isso, gente. Tive uma jornada aí de vida que foi muito pautada na minha sexualidade porque eu fui uma criança gayzinha crente. Então sempre foi uma questão pra mim, ao invés de ser algo natural, que flui. Eu tenho a minha primeira paixãozinha ali, eu vi outros meninos se assumindo, e eu na minha cabeça não podia ter isso porque me ensinaram que era pecado, que era errado, que essas pessoinhas iriam pro inferno, e eu não queria ir pro inferno. Então o que eu fiz? Eu busquei mais ajuda religiosa porque eu tentei encontrar uma forma de me curar disso, mas meio que não tem como, né? Se nasce contigo, tá contigo e vai continuar assim a vida toda. Não tem muito o que fazer em relação a isso. Não tem como você deixar de ser gay se você fazer uma oração ou ler a Bíblia. Sinto te informar se você achava isso. Minha família não tinha o hábito de ir pra igreja católica, mas mesmo assim eles consideravam que ser gay era pecado, era errado, era um negócio do demônio. Oh, aleluia. Eu não tenho muita memória de como isso me afetou dentro da infância, mas eu lembro de já saber. Então, desde criança eu já sabia que eu era, eu já sabia que eu gostava, mas eu não sabia nomear isso porque nunca chegaram pra mim e conversaram. Tipo, acontece, meninos gostam de outros meninos, isso é normal. E isso se chama homossexualidade. Aqui é o seu chá revelação. E como eu não sabia nomear, não sabia o que era, e eu não cresci com referências LGBTs, quando eu entendi, eu já sabia, mas agora eu sei o que é isso. Isso aconteceu quando eu tinha uns 12 anos e eu fiquei perdidamente apaixonadinho, paixão de criança, por um amigo. E depois disso até meio engraçado a forma como eu tratei esse sentimento, porque eu comecei a tratar o guri como se ele fosse meu arqui-inimigo e eu falava isso. E não tinha motivo aparente pra eu tratar ele dessa forma. E hoje eu entendo de que eu tratei ele assim, porque na minha cabeça ele despertava algo que era errado, que eu era considerado errado perante a sociedade. Então eu enxergava ele como um inimigo, como alguém que despertava em mim algo que não deveria acontecer. Até os 12 anos eu era criado dentro desses preceitos católicos e às vezes um estudo ou outro com testemunho de Jeová, mas sempre com perspectivas religiosas sobre a minha sexualidade, a minha visão de vida também. Então, por mais que meus pais eles não fossem extremamente religiosos, eles queriam que eu fosse basicamente porque eles consideravam isso certo. Era certo você ter uma religião, era certo você ser apegado à espiritualidade, alguma coisa, e também era o que eles acreditavam. Então, quando eu tive essa percepção da minha sexualidade, quando eu entendi o que era, eu comecei a buscar formas de me livrar disso, de tentar me curar, e aí que eu encontrei a igreja evangélica e foi o pior trauma da minha vida, meu Deus do céu. A pior burrada que eu fiz, só que também eu tinha 13 anos, o que eu ia fazer? Não tive instrução sobre que eu podia sentir esses negócios. Só que nesse primeiro momento eu nunca tinha falado sobre a minha sexualidade pra ninguém, eu nunca tinha conversado sobre os meus sentimentos, mas eu sempre fui uma criança viada, eu sempre tive muito jeito, eu sempre fui expressivo, então eu comecei a fazer de tudo pra tentar esconder isso. Eu me tornei uma criança muito fechada, muito tímida e que não falava absolutamente nada porque eu sempre tive muito medo de alguém perceber de que eu fosse gay. Só que eu levei isso pra um nível extremo de eu mal me mexia, porque eu achava que se eu me mexesse muito, alguém iria ver que eu tinha jeito, entendeu? E aí eu me tornei uma criança solitária, sem muitos amigos. Foi um período tenebroso, principalmente dos 13 aos 21. Então, por mais que eu não falasse dentro dessa igreja o que eu sentia e o que eu era, eles percebiam pelo meu jeito que eu era diferente dos outros meninos, então meio que tentavam lidar com isso. Então eu ficava ouvindo dessas pessoas de que eu tinha que mudar o meu jeito, porque senão eu iria pro inferno. E palavras bem sensíveis pra se dizer pra uma criança, meio que um tom de ameaça. E por conta disso, deles identificarem um jeito diferente em mim, eles levaram o meu nome pra uma campanha de oração. Então, quando eu era criança, eu vi uma igreja inteira se mover em oração, pedindo pra que Deus mudasse o meu jeito, porque senão eu ia pro inferno e queimar eternamente. E aí o negócio é que eu não fiquei muito tempo nessa igreja, eu fiquei 1 ano. Depois eu me tornei algo que eles chamam de desigrejado. Alguém que mantém a fé, mantém o hábito religioso, mas não tem vínculo com a igreja. E essa minha falta de vínculo com a igreja nesse momento se desenvolveu muito por uma fobia social que eu adquiri naquela época. De eu não conseguia sair de casa, eu não conseguia ver muita gente, porque eu ficava muito nervoso. Na escola também era muito difícil pra mim ir pra escola. E aí eu mantive
meus estudos bíblicos e eu me aprofundei ainda mais, tanto que eu cheguei a reescrever parte da Bíblia, o Novo Testamento, os Evangelhos, porque eu tinha muita dificuldade de concentração. Então, pra tentar me concentrar, eu ficava lendo e escrevendo o que eu estava lendo. Então, eu estudei muito mais a Bíblia nesse período que eu estava fora da igreja do que no período que eu estava dentro. Fiquei nessa dos 14 aos 16, e com 16, quando eu era adolescente, no auge dos hormônios e da puberdade, eu voltei pra uma igreja evangélica, só que dessas intituladas mais jovens, mais abertas, e na prática não tem nada disso. A famosa igreja de parede preta, que na época essa nomenclatura não era tão popular, nem a igreja tinha parede preta, mas depois que eu saí, eles pintaram a parede. Só que aí, depois de já ter essa experiência religiosa dentro da igreja evangélica aos 13 anos, eu voltei, e foi muito pior do que a experiência que eu tinha tido antes. Eu era um adolescente muito problemático, eu tinha muitas questões, e pra mim a minha sexualidade sempre foi uma grande questão, e eu tratava isso como se fosse o fim do mundo. Então eu tratei essa igreja como se fosse uma última chance pra minha vida. Eu acreditei que realmente agora pudesse acontecer, de que agora eu iria ser curado e eu ia fazer de tudo pra que isso acontecesse. E essas igrejas, elas se aproveitam muito do sentimento das pessoas, de quando elas estão fragilizadas, como pessoas vulneráveis e fáceis de convencer. E eu era tudo isso, eu era extremamente carente, eu era extremamente sozinho, e eu era uma pessoa que não conseguia me aceitar de jeito nenhum. Então, no primeiro momento eu senti um certo acolhimento, mas isso foi se tornando cada vez mais abusivo. E dentro dessa igreja eles tinham um processo de manipulação pra te prender lá dentro e fazer você acreditar de que só existe vida lá dentro. Então, primeiro você é recebido dentro das células, que são reuniões onde tem música, conversa, comida, e aí muita gente vê isso e acha, nossa, que pessoal maneiro, que ambiente bom de se estar. E eles te conduzem a continuar frequentando essas reuniões, até chegar o momento de que 3 meses depois você vai para um retiro espiritual e se abster de tudo que é carnal e pecaminoso e errado, de acordo com eles. E aí lá são 3 dias reclusos, onde você não vai ter acesso ao celular, você não vai ter acesso com pessoas fora daquela realidade, então você vai ficar 3 dias imersos dentro da realidade deles, dentro da realidade da religião, escutando palavras, vendo teatro, músicas, louvores, exorcismo. Aos poucos eles vão te convencendo de que você está em pecado e você tem que ser perdoado. E aí existe um grande momento que eles listam uma lista gigantesca de pecados, e parece que tudo é pecado, até tatuagem é pecado. E aí na lista tem se você fez yoga, porque pelo jeito não pode fazer yoga, é bruxaria. Se você teve um envolvimento com religiões de matriz africana. Então tudo que existe do mundo tá lá dentro dessa lista como se fosse pecado. E obviamente dentro dessa lista tinha homossexualidade, só que escrita como homossexualismo, porque obviamente eles não vão respeitar a forma certa de falar, de se escrever. E obviamente eu não marquei porque eu fiquei com muita vergonha e eu não quis me assumir. Nesses momentos que começaram as palavras sobre sexualidade, eu lembro de uma bispa, ela falou exatamente isso: se você sente algo além da atração por alguém do mesmo sexo, ou seja, se você sente algo amorosamente por alguém, se você quer se relacionar com essa pessoa de uma forma romântica e não só sexual, existe algo muito de errado com você. Você precisa de muita oração pra se libertar disso. Eu vou orar por você. E isso foi uma parada que me pegou muito, por muito tempo, porque eu recebi muita oração depois daquilo, tanto antes quanto depois, e eu nunca deixei de sentir nada, eu nunca deixei de sentir vontade de me apaixonar por um homem e viver a minha vida com um homem. Então o que ela falou que me faria me libertar daquele sentimento não fez, e eu continuei acreditando que existia algo realmente muito de errado comigo. E eu tinha muita dificuldade de entender que também existiam outras pessoas que sentiam atração por pessoas do mesmo sexo, e que é normal. E aí eu passava madrugadas orando, pedindo, implorando pra Deus arrancar do meu peito esse sentimento. Sempre um drama desgraçado, como se isso fosse uma grande questão, como se fosse uma grande coisa, como se eu não pudesse só chegar no dia seguinte e beijar a boca de um homem. Como se isso fosse ser um grande problema. Como, meu Deus do céu, não posso gostar. E eles davam exemplos de pessoas homossexuais que deixavam de ser homossexuais, e eu ficava pensando, por que eu não consigo deixar? Por que comigo não funciona a cura gay? E hoje eu entendo de que não funcionou porque não existe. Quem finge que funcionou é porque tá vivendo uma vida de fachada. Depois desse retiro, eles te conduzem a 25 ou 24 dias
seguidos, sem consumir bebida alcoólica, sem assistir nada que não seja cristão, sem ouvir músicas que não sejam cristãs. Então tudo que você tem que fazer tem que estar relacionado ao cristianismo. Você tem que ler a Bíblia todo dia, você tem que orar todo dia, você tem que tirar o seu tempo de devocional ali. E não pode consumir nada que seja mundano. E tem a parte do jejum também, que é uma prática dos evangélicos de retirarem algum alimento ou retirarem alguma coisa, como se fosse um propósito com Deus. Você deixa de comer algo ou deixa de comer por tanto tempo, e aí Deus te retribuir com o que você pediu. Eu jejuava sempre pra parar de ser gay, mas não deu certo. Graças a Deus. Uma parte de mim sempre odiou tudo isso. Sempre odiou renunciar à sexualidade. Sempre odiou os cultos. Nunca gostei de ler a Bíblia. Isso sempre fui eu me forçando a ser alguém que eu não era. Não sei se era uma forma de tentar agradar minha família ou tentar agradar meu círculo social. Porque todas as pessoas que eu conhecia, todas as pessoas que eu convivia eram do meio religioso, exceto dentro da escola. Por um tempo, pra mim, a escola acabou sendo um refúgio, depois que passou a fase do bullying. Quando eu tinha amigos e eu me sentia um pouquinho mais normal lá dentro do que quando eu estava na igreja e as pessoas ficavam orando e tentando expulsar demônios de mim. Eu fui abrir sobre a minha sexualidade pela primeira vez, dia 26 de março de 2018, no meu aniversário. E eu falei na intenção dessa pessoa me ajudar a me curar, a me tratar e a me livrar desse sentimento que pra mim sempre tinha me perseguido, de que eu não conseguia acabar com ele de uma vez. E eu tentei tanto não ser gay, mas não tinha o que eu podia fazer. Eu sou assim, eu nasci assim. Nesse dia teve um culto, e depois do culto eu sentei com a minha liderança. Na verdade eu não consegui falar. Eu falei que precisava, que tinha algo pra contar, e algo muito sério, era um pecado, mas eu não conseguia colocar em palavras e eu não tinha coragem. E aí essa pessoa, ela começou a meio que chutar várias opções, até chegar no, você gosta de mim mesmo, blá blá blá. E aí eu falei, mas o pior de tudo é que a reação dessa pessoa foi olhar pra mim e perguntar se eu já tinha sido abusado. Sempre me diziam de que o que você sente não define a sua identidade, como se não é porque eu sentia atração por homens de que eu era gay. E eu sempre soube que isso era mentira, eu sempre soube que eu era gay, que não importava o que eu fizesse, não importava o quanto que eu tentasse mentir pra mim, isso não ia mudar. Mas eu levei essa frase como um dilema pra minha vida e comecei a ficar meio obcecado com isso. Eu sempre repetia pra mim de que o que eu sinto não define a minha identidade. Como se eu reforçasse isso o tempo todo, uma hora eu ia acreditar nisso. Uma das formas de tentar tratar isso, me direcionaram, era escrever no meu espelho tudo que Deus pensava sobre mim. Então eu lia a Bíblia, observava trechos sobre o que Deus falava sobre seus discípulos, sobre seus filhos e tudo mais, e colocava no espelho. Então eu tinha lá bem grande, você é filho de Deus, e vários versículos bíblicos, várias coisinhas assim, várias frases relacionadas à religião, à crença. Porque toda vez que eu fosse me olhar no espelho, o que eu ia enxergar era essas palavras e não o que eu pensava sobre mim. E no caso era que eu era gay. Porque realmente, gente, não tem como fugir disso. Hoje eu sou muito bem resolvido com a minha sexualidade. Eu queria até ter me aceitado antes, porque, cara, não era pra ser tão difícil assim. Não era pra eu ter passado por tudo isso. Não era pra eu ter passado por um processo pra tentar não ser gay. Era pra eu só ter me aceitado, e é isso aí, é o que eu sou, não tenho o que fazer, e bora lá. E aí essa coisa de escrever sobre o que Deus pensava sobre mim começou a me deixar meio paranoico. Eu fiquei totalmente alucinado e eu comecei a colocar no meu quarto inteiro. Se você entrasse no meu quarto naquela época, ia ter versículo em todo canto, em cada parede, em todo lugar. Ia ter versículo bíblico, ia ter alguma frase, ia ter alguma coisa que tentasse me lembrar, me convencer de que eu não era aquilo que eu pensava sobre mim, e eu não era aquilo que eu sentia, e eu não era aquilo que eu era. E aí direcionamentos dentro dessa igreja, só pra dar um contexto aqui, funcionava dessa forma. A sua liderança espiritual, você tinha um líder que não é necessariamente pastor, que também é um líder espiritual. Muita confusão, calma. Muito difícil de explicar. Tinha um pastor tem os discípulos, e eu era um discípulo dos discípulos do pastor. O direcionamento de uma liderança nessa igreja funcionava assim: você tinha que obedecer, basicamente, porque se você não obedecesse à liderança, se você não obedecesse aos direcionamentos, você estava em desobediência com Deus e com a sua liderança, em desacordo com a igreja, quebrando a sua aliança que você tinha com a igreja. E com Deus, né? Porque eles gostavam de pesar a mão. Sendo que Deus não tem nada a ver com essas palhaçadas aí, eu nem acredito em Deus.
E também tem a questão que se você desobedecer ao seu líder, à sua liderança, ou à igreja, ou pecar, enfim, você pode entrar em disciplina, que é no caso, eles te retiram alguma função que você tenha na igreja e te colocam de banco, você não pode fazer nada na igreja, além de só assistir o culto. E no caso, eu tive algumas disciplinas aí dentro da vida, como se eu estivesse sempre fazendo algo errado, mas na verdade eu só tava querendo viver minha vida, cara. Às vezes eu chegava e falava, pô, tô a fim de beijar uma boca. E aí eu entrava em disciplina. Não, brincadeira, porque eu não tinha coragem de falar que eu tinha vontade de beijar na boca. Embora eu tinha muito. De muita gente. Porque embora eu não podia fazer nada, eu fui muito afim de muita gente. Tanto dentro da igreja quanto fora. O que eu me arrependo um pouquinho, porque naquela igreja só tinha gente feia. Também tinha uns atendimentos, que era você sentar com a sua liderança e falar sobre os seus pecados, falar sobre o que você tem de errado, como tá a sua vida, como foi seus dias. Basicamente falar tudo, daí ele aponta seus erros e vai dar um jeito de tratar os seus pecados. E aí eu tinha esses atendimentos sempre, e todo mundo que era dessa igreja pensava, tá sempre tendo atendimento, tá sempre entrando em disciplina, deve estar sempre fazendo merda. Enquanto eu tava lá de boa sem fazer nada porque não podia, né? Eu seguia a risca, a parada, e depois eu descobri que ninguém lá fazia isso, só eu. Isso me deixa indignado, porque eles estavam lá falando que eu devia me abdicar, não podia beijar na boca, não podia ir pra festa, não podia fazer nada, enquanto eles não estavam cumprindo o que eles estavam falando pra eu fazer. E aí é bem triste, né? Porque quando eu tava no ensino médio, eu comecei a ver os meninos se assumirem, se aceitarem, serem gays mesmos, e girl, enquanto eu tava lá passando por uma terapia de conversão sexual. E aí também, porque ainda não terminou, ainda teve mais processo pra tentar parar de ser gay. Teve essa coisa do jejum que eu mencionei, que eu fazia muitos jejuns, até mais do que era indicado, porque eu queria muito parar de ser gay. Eu queria muito começar a gostar de menina, mas não deu certo, né, gente? Eu tentei, já fiz tudo que pude. Teve até um momento que eu comecei a falar que eu tava gostando de uma menina, porque começaram a me pressionar pra gostar de alguém, né? Aí eu falei, pô, tô gostando dessa menina ali, cara. Pode crer, irmão. Vapo. Nossa, teve uma legenda de uma foto que eu tenho muita vergonha dessa legenda. Ainda bem que eu apaguei, que eu não tenho mais acesso. Não lembro direito o que eu falei, mas eu falei alguma coisa de morena, não sei o que. Ai, que vergonha. Eu me fazendo horrores, né? Como se gostasse de mulher. Isso é até uma parada que eu acho meio absurdo, porque na escola, quando eu era adolescente, no ensino médio, tinha várias menininhas gostando de mim. Principalmente no segundo e no terceiro ano, que foram os melhores anos, assim, do ensino médio, que eu parei um pouquinho de sofrer bullying. E aí começaram a aparecer várias menininhas gostando de mim, e nenhum menino pra me arrancar do armário. Isso eu acho um absurdo. E pra finalizar essa parte da igreja e tudo mais, porque eu acho que eu já falei demais, por mais que tenha acontecido mais coisas, mas eu acho que eu vou falar em outro momento. E eu preciso falar sobre um momento icônico que tentaram expulsar uma pombagira de mim. Eles me colocaram numa salinha, colocaram uma musiquinha, Senhor Deus, expulse toda a pombagira desse menino, não sei o que. Aí começaram a orar, né, pedindo pra Deus expulsar a pombagira de mim. Nunca fui de uma religião de matriz africana, eu não entendi essa parte, mas pelo jeito eles consideram de que a pombagira seja um demônio na visão deles, não na minha, tá? Não acho que pombagira seja demônio, mas pra eles consideravam que fosse um demônio que mexia com a sexualidade da pessoa. Eu nem sei como que funciona a entidade dentro dessas religiões, então não sei o que falar. Mas aí eles tendo essa consideração, pelo jeito a diva não se deixou abalar, ela continuou aqui. Mas basicamente esse foi o abuso psicológico que eu sofri dentro da igreja. Só que aí, meus queridos, em 2020 eu comecei a entrar em surto. Eu raspei a cabeça e assumi uma nova personalidade. Eu pensei assim comigo: eu vou fazer o que eu quero e eu não me importo mais com a opinião de ninguém, com nada além do que eu quero fazer pra minha vida. Só que eu continuei na igreja porque eu achava que era... Enfim, eu demorei pra sair ainda. Coloquei brinco, raspei a cabeça, comecei a fazer as minhas paradas, comecei a me vestir, principalmente em 2021. De 2020, né, até 2021 levou um tempo porque a gente tava na pandemia, então não tinha muito o que eu fazer, não tinha muito como eu me rebelar. Chegou 2021, eu comecei a fazer tudo que eu podia fazer. Furei a orelha, comecei a usar as roupas que eu queria, comprei uma bolsa, comprei um brincão grande e fui pra igreja com um brincão grande. Me julgaram, não consegui olhar nos meus olhos. Eles ficavam me olhando assim, ó, conversando comigo, olhando pro meu brinco, e não falava nada, não falava, nossa, divônica. Só teve um comentário sobre o meu brinco, e ainda foi um comentário meio ácido, sabe? Mas eu não lembro o que foi. Eu só lembro que foi um comentário ácido e que não foi muito legal de se ouvir. Mas eu já tava de saco cheio, já tava querendo mandar todo mundo pra puta que pariu. E eu tava vivendo muita coisa, todo mundo já tava me irritando. E chega uma hora que a gente não consegue mais sustentar esse personagem heteronormativo.
e fingir que a gente não é um viadinho enrustido. E chegou esse momento e eu não consegui mais conter a diva que existe em mim. O meu viado interior saiu pra fora e se libertou, voou como uma borboleta. Pra chegar nesse momento foi muito tempo ouvindo Ariana Grande, tá? Por isso que eu tenho um quadro dela aqui, porque eu escutava Ariana Grande, Demi Lovato, Selena Gomez, as minhas divas pop preferidas, a Sabrina Carpenter, até quando ela não era estourada. Eu escutava escondido, porque não podia, né, que é pecado, se é aqui no Brasil, né. Manu Gavassi comecei a escutar Jão, e também o meu maior ato de rebeldia, que foi o que consagrou a minha saída da igreja, foi ter postado Hotel San Diego do Jão no story. Tô me rebelando, tô indo contra todos os paradigmas, porque eu meio que escutava Jão escondido, né? Minha liderança falava pra eu parar de escutar, Manu Gavassi. E aí, eu ter postado a música mais profana do Jão, pra mim foi um ato de... É isso aí, me libertei, ninguém mais manda em mim. E eu comecei minha nova era totalmente rebelde, totalmente contrário do que a sociedade esperava de mim. Eu tava na minha era má. Não dá pra ser namastê, depois do quarto branco enlouqueci, essa é a nova Manu Gavassi, eu matei a antiga. Pra eu decidir sair da igreja foi bem difícil, levou em torno de 1 ano até eu tomar a decisão de, realmente não dá mais pra sustentar isso aqui. E tanto que eu ouvi uma frase muito de uma antiga amiga que ela tinha me falado: ninguém consegue se esconder de si mesmo por muito tempo. Pega essa. Mas, até chegar nesse momento de sou gay, levou uns 3 meses, saí da igreja, levou uns 3 meses até eu conseguir me assumir. Não me assumir não, me aceitar. Levou uns 3 meses pra eu conseguir me aceitar. Eu saí ainda com um pouquinho daquela mentalidade de eu acho que estou fazendo a coisa errada, mas também eu não tenho outra opção e é isso aí, eu vou fazer o que me der na telha. Tanto que eu pensei em me assumir bissexual. Na minha cabeça, se eu me assumisse bissexual, se por acaso eu voltasse pra igreja, eu ainda tenho uma portinha aberta ali pra se considerar, né? Na minha cabeça, se eu me assumisse homossexual, eles iam saber que aquilo tudo é de fachada, de que eu não gosto de mulher. Aí se eu fosse pra igreja pra querer casar com uma mulher, já ia ter chutado o pau da barraca. A primeira pessoa que eu falei sobre a minha sexualidade, na verdade eu falei meio errado, porque eu falei que era bissexual. Mas acontece que não era não. Pra testar se eu era bissexual, eu meio que saí com uma menina, sem grandes intenções, só pra ver se eu ia sentir alguma coisa. E no caso eu não senti nada. Eu fui lá e saí com um menino, aí eu senti alguma coisa. Aí a gente se beijou, coisa que não aconteceu quando eu saí com a menina. Somei 1 mais 1 e é isso aí, né, pô. É a vida. A revelação aqui, ó, pra você que sempre soube, mas quis negar a vida inteira. E da minha saída pra igreja levou 3 meses pra eu me aceitar e levou mais 3 meses pra eu me assumir. Eu já queria chutar tudo, jogar a merda no ventilador, e minha família tava passando por um período que a gente considera um período de trevas, assim, dentro da nossa família, com muita coisa ruim acontecendo. Aí eu fui lá e aproveitei a situação pra jogar o babado fortíssimo e falei, gente... sou gay. Na verdade, como eu sou um cagão, eu não cheguei a me assumir pra minha família também. Minha mãe me assumiu por mim. Eu sentei na beira da cama, estavam meus pais, eu esperei eles falar alguma coisa. Aí eu fiquei um tempão lá, aí eu não tive coragem, saí. Aí eu voltei, não, vou contar agora, eu vou falar. E aí minha mãe falou, você quer conversar com a gente? Não consegui falar. E ela perguntou, né, tu é gay? Aí eu fiz assim com a cabeça, querendo chorar, querendo morrer, querendo enfiar minha cabeça na terra. Aí ela falou aquele discurso de mãe, né, de... ai, a gente vai te aceitar do mesmo jeito, a gente não vai deixar de te amar, não muda nada, blá blá blá. Na prática foi totalmente diferente. Mas o importante é que no momento deu tudo certo. Pra mim hoje seria muito fácil eu chegar e falar, me assumir. Eu, se tivesse naquela posição, seria muito fácil. Porque eu não tenho mais problema com quem eu sou, eu não tenho mais problema com a minha sexualidade. Pra mim é algo muito natural. Mas pra minha versão daquele ano, que era totalmente insegura em relação à sua sexualidade, tinha muito medo do que as pessoas iam pensar. E tinha muito medo de... ai, que ódio. Eu tinha muito medo que as pessoas fossem deixar de gostar de mim por eu ser gay. Só que hoje eu entendo que as pessoas que se afastaram de mim, as pessoas que deixaram de gostar de mim, as pessoas que não quiseram mais estar perto, elas não valem o preço de eu negar quem eu sou. Eu prefiro estar com pessoas que não se importam de quem eu gosto, sabe? Porque isso não deveria ser uma questão. Teve uma situação específica em que, depois de assumido, eu encontrei 2 pessoas que eu conhecia, uma da escola e outra da igreja. As 2 eram religiosas. Eu encontrei elas em um ônibus, eu sentei perto delas porque meu amigo queria sentar ali perto. E elas me olharam, se entreolharam,
levantaram e sentaram o mais longe possível de mim. Então, situações como essa, infelizmente ainda acontecem, as pessoas vão te olhar torto se você for LGBT e expressar isso. Quando você expressa, quando você banca quem você é, as pessoas elas vão te julgar, muita gente não vai te aceitar. Então, se eu tiver alguma coisa pra falar, que não tem nada de errado com você por você ser quem você é, independente de quem você seja. A não ser que você seja um psicopata, e você tem que se tratar. Eu falei que ia ser um podcast leve, mas eu sou muito bom em pesar o clima. Eu deveria ter avisado. Então, se você assistiu até aqui e gostou desse podcast, você pode deixar o seu like, comentar Ariana Grande e se inscrever nesse canal. Um beijo.